E olha só, muita gente ainda não percebeu, mas as tarifas bancárias estão mais caras. Elas tiveram um reajuste de até 30%. E sabe por que muita gente ainda não percebeu? É que a diferença é de centavos, mas ao longo do ano acabam pesando no bolso. E é caro sim. Esse reajuste inclui aqueles pacotes com emissões, extratos e saques. Acompanhe. Nos últimos 12 meses, as tarifas bancárias andaram subindo bem mais que a inflação. O levantamento do Banco Central mostrou que teve banco privado aumentando a cobrança em quase 13%. Já nos bancos públicos, o valor cobrado pela manutenção de alguns tipos de conta foi de mais de 30%. Uma das opções para fugir dessas taxas é solicitando aos bancos um pacote básico de serviços, com direito ao cartão de débito, transferência e cheque, sem cobrar nada do cliente. E isso vale para todos os bancos. A conta gratuita dá direito a cartão de débito, 10 folhas de cheque por mês, compensação de cheque limitada, 2 extratos mensais, 2 transferências para contas do mesmo banco, consultas ilimitadas pela internet e 4 saques por mês. E você sabia que preservar a audição e proteger o ouvido ajuda a evitar problemas? E escuta só, ter uma boa audição é normal só até os 30 anos. A partir daí, a capacidade auditiva diminui por causa do envelhecimento natural devido à exposição a ruídos, sons altos e hábitos errados, como, por exemplo, a má alimentação. Não. A sua TV não tem problema nenhum. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de perda auditiva. Isso equivale a aproximadamente 16% da população mundial. Esses dados indicam que de 1 a 6 crianças em cada 1000 nascimentos têm deficiência de audição. A Clara, aos 4 anos, colocou um aparelho por intermédio do avô e conta como foi a sua experiência ao ouvir. A minha primeira vez que eu comecei a ouvir foi com 4 a 5 anos, mais ou menos. E meu avô tinha comprado um aparelho para mim, foi no aniversário da minha mãe. Daí, quando eu pus o aparelho, eu comecei a bater palma, pé e falando que eu estava escutando. Eu comecei a falar. Comecei a falar. Daí, assim, foi o ano que eu fiquei mais feliz, mais feliz da minha vida, que eu estou usando até hoje, com 12 anos. Ela tem uma boneca, a Bia, e colocou também um probiótico. Sabe por quê? Que ela vai ficar mais igual eu. Porque eu não conhecia nenhuma boneca que seja igual eu, daí eu não brincava muito. Mas agora que eu tô brincando muito com a boneca da Bia. A fonoaudióloga Aline explica que existem 3 tipos de audição. A gente tem a perda que a gente chama de perda condutiva, então é só no ouvido externo e no comecinho até o tímpano. Pode ser uma infecção, tá? A perda condutiva também pode ser uma infecção com os ossinhos, mas remédio até cirurgia trata, tá? Mas quando é no ouvido interno, é uma perda neurosensorial, na parte nervosa, só aparelho auditivo. E a gente tem a mista, quando são os dois juntos. Hoje, que todas as maternidades estão com teste da orelhinha. Então a gente tem um objetivo muito claro e a gente tem lutado muito por essa identificação da perda no bebezinho. Então os bebês até 2 anos serem diagnosticados e ter a prótese auditiva para não interferir na linguagem nem na aprendizagem. Apenas 35% das pessoas com perda auditiva têm mais de 64 anos. Aline explica que a perda auditiva afeta pessoas de todas as faixas etárias. Pensar que ela é uma doença restrita à terceira idade é um erro. E foi assim que aconteceu com a aposentada Ana. Cansada de ter que pedir para as pessoas repetirem o que falava, ela criou coragem. Eu fui até onde deu para... Eu vi que eu não conseguia ouvir, estava feio, né? Estava fazendo esse como é horrível. Mas o aparelho, na realidade, para a gente, ele mexe com a parte psicológica da gente. Não o aparelho em si, que dizer que... porque o meu, segundo ela, é de última geração, não aparece praticamente, ainda mais que eu tenho os cabelos brancos, né? Então não aparece. Mas você, a pessoa, não se sente bem.
é uma coisa assim bem desagradável. Você nota que não é uma coisa legal, mas o que a gente vai fazer? Tem que usar, né? Porque eu não posso ficar melhor com ele do que surda. No início da reportagem, iniciamos sem o áudio. É desconfortável, pois diminui sua capacidade de concentração e comunicação. Aline fala que existem tabus a serem derrubados e a importância de se conscientizar. É muito importante. Se faz teste de visão, se está o tempo todo se cuidando, por que não cuidar da audição? Fazer os testes regularmente, ver o quanto está escutando e ninguém melhor que o otorrino. A dona Ana garante que não tem dinheiro que pague por alguns sons. É uma música bem suave. Eu acho que é só. E a voz do meu filho é o telefone. Acompanhe agora a entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Eu começava no jornalismo, isso lá por 1900 antigamente, e surgiu no Brasil um rapaz que se tornou fenômeno, né? Porque ele trouxe à tona a apresentação de vários outros jovens que despertavam para o jogo do xadrez, um jogo que mexe muito com a cabeça, estratégias, xeque-mate, e foi muito interessante a vinda do Mequinho, né? Que se tornou um desafiante aí do Bob Fischer, de enxadristas internacionais, sempre com algum sucesso. Hoje nós vamos falar sobre um outro jovem que está despertando aí para o xadrez. E por acaso é de Taubaté como o Mequinho, né? O João Pedro Caçador está aqui conosco com seu técnico, Ralf Fuss, e nós vamos falar aqui sobre essa sua descoberta para o xadrez. Você começou cedo a gostar de jogar xadrez? Sim, eu comecei mais ou menos aos 10, 11 anos. Aprendi a jogar xadrez com meu pai e fui desenvolvendo com meu professor. Uhum. E naturalmente que as conquistas foram acontecendo. Estão aí com a galeria, isso tudo é troféu conquistado por ele, que está aqui com o tabuleiro. Eu vou desafiá-lo daqui a pouco, você vai ver minhas qualidades enxadrísticas também. Ô Raul, como é que é essa coisa de treinar essa garotada aí e fazer com que eles se tornem pessoas mais devotadas ao xadrez? Porque eu acredito que ele não tenha conhecido aí a trajetória do Mequinho, né? Deve ter ouvido falar lá longe, mas já tem bastante tempo, né? Hoje com a entrada da informática facilita, né, o conhecimento, o passado do xadrez. A gente procura mostrar muito, né, quem foi os grandes jogadores do passado para poder chegar no presente. Porque o xadrez ele passa, as teorias do xadrez ele passa por esses jogadores. Então, para chegar hoje que a gente tem de conhecimento, os alunos obrigatoriamente eles têm que buscar no passado o porquê. A gente acaba mostrando, né, um pouco da história do Mequinho, que é importante, que para nós foi o jogador assim, o mentor, né, da modalidade. Raul, diz para nós agora com relação a essa coisa de internet que você falou ainda há pouco, né? Antigamente o enxadrista que queria desafiar alguém fora do país ou em outro estado, né, tinha que mandar uma coisa pelo correio, era um negócio burocrático. A internet facilitou a vida aí nesse aspecto do jogo? Nossa, e muito, né? Como você mencionou antigamente, para a gente jogar com pessoas de outros países, outras cidades, através de correspondência. Então, uma partida levava 1 ano, 2 anos para acabar. Cada semana a gente recebia a carta do desafiante com o lance dele, a gente, né, reproduzia no tabuleiro e respondia o nosso lance para ele assim. Ia. Agora, no xadrez tem um negócio que a gente bota a mão em cima da pedra, enquanto não tira a mão, não está valendo o movimento, né? Como é que faz isso na carta? Daí você poderia mexer no tabuleiro. Daí com a entrada do computador, daí acabou perdendo um pouco a graça, porque as pessoas começaram a usar programas de xadrez para poder fazer o lance. Então, acabou perdendo um pouco o sentido da prática. Mas com a internet hoje, por exemplo, online você joga com pessoas do mundo inteiro, da China, do Japão, algum país da Europa. O campeonato hoje que está acontecendo na Holanda, né, um dos mais fortes, né, os jogadores atuais,
você consegue Os acompanhar. russos perderam a graça? Os russos? Não, o campeonato está sendo na Holanda. Ah, sim. Pensei que os holandeses tinham superado os russos. Mas o campeão mundial atual é norueguês, não é mais russo. Apesar de ser o aluno do Kasparov, que foi o Pelé do xadrez, digamos assim, de todos os tempos. Né? Voltou com pontuação importante, né, João Pedro? Sim, eu consegui ganhar bastante pontos no torneio, ganhei 35. Parece ser pouco, mas é bastante. Ajuda pra caramba a subir o rating e ficar mais forte, né? Como é que é o negócio? É rating ou Rating feed. Ah, não é ranking não, né? É um ranking. É um ranking, mas com esse nome aí bonito que você falou, como é? Rating feed. Rating fit, que beleza. O pessoal está em casa ali, eu tenho certeza que tem gente falando assim, puxa vida, eu queria ter a mesma oportunidade que o João Pedro teve aí de aprender a jogar xadrez, de lutar aí, estar participando desse ranking aí que tem esse nome bonito que ele falou agora que eu não consegui gravar ainda. Rating fit, né? Como é que pode o cara que está vendo a gente agora em casa ter aula de xadrez, ainda que seja remunerado ou mesmo que seja gratuita? Mas vou te pedir para responder isso daqui a pouco, na sequência da nossa entrevista. Estamos falando com o João Pedro Caçador, campeão taubatiano, bicampeão taubatiano, bicampeão Vale Paraibano e com pontuação boa no ranking brasileiro. E o professor dele, Ralf, está aqui com a gente também. Nós voltamos já já, aqui no Repórter Setorial, aí já com dicas para você que está querendo aprender xadrez. E vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Tarifas bancárias sofrem reajustes de mais de 30%. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas. Precisão e mais inclusão social. Imparcial e mais dinâmico. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.